dia, gente. Bom dia. E professora? Tudo bem? Bem, e você? Bem também. Na medida do possível. Vocês já estão com a prova? Eu tô. Sim. Beleza. Acho que eu tenho que arrumar uma cortina melhor. O sol tá batendo com força assim. Como é que tá sendo aí esse intervalo de 10 minutos para vocês aí entre as aulas? Tá dando tempo de se organizar? Dá. Dá bastante. Eu sempre. Eu acho que pode ser mais do que o necessário, mas. Na outra escola que eu dou aula, tá sendo de 20 minutos? Nossa, queria. Pra mim, 10 minutos é pouco. Eu vou lá na cozinha e já volto, aí tem que entrar na aula. Mas vai acabar isso. Eu, porque- Raquel, eu fui lá Deu 10 minutos, eu fui lá na cozinha pegar alguma coisa pra mim comer. Quando eu voltei, eu olhei pra ela, já tava na hora de entrar na aula de novo, eu acho. Pelo amor de Deus, que isso? Mas na hora da aula, ela não passa assim, não. Mas se você estivesse dentro de sala, Não passaria assim, passaria muito mais devagar. mas nem tem 10 minutos entre as aulas. Verdade. Não, mas eu tô falando assim, 10 minutos da sua aula aqui. Vai custar maior tempo pra poder dar 10 e 3. Ah, sim, vai. Demora mesmo, é verdade. Engraçado, né? Como é que o tempo é relativo, né? A gente vê diferente. É estranho. Mas só de poder levantar essa cadeira já tá ótimo. Porque aqui quando a aula online, a gente é muito mais frenético. Você não pode conversar com amigos, você não pode zoar e tal. Você tem que ficar olhando pro professor. Então, pra mim, os 10 minutos são ótimos. Pois é, então. Aí isso que é uma coisa que a gente tava conversando bastante, sabe? Quando a gente tinha aula presencial, a gente tinha que ficar pedindo pra vocês ficar calados pra gente poder dar aula, porque vocês estavam conversando o tempo todo e não deixava. Agora a gente pede pra vocês falarem, porque vocês não falam durante a aula. Olha que ironia do destino. Ai, professora, mas dá tanta preguiça de ligar o áudio, falar, depois desligar, depois ligar o áudio de novo, falar mais alguma coisa. Dá preguiça. Porque os professores vão lá e ficam explicando a matéria. Aí eles, ok. Aí você vai lá, tem que ligar meu computador só pra poder falar ok. Aí depois de 2 minutos, faz a mesma pergunta, ok. Aí você tem que responder ok. Aí você liga, responde ok e desliga. Aí depois tá tudo certo, tá tranquilo. Aí você liga, responde tranquilo, desliga. E vai ligando o áudio pra falar uma palavra e vai desligando. Meu Deus, agora Fica com preguiça. Mas tá tranquilo mesmo? Tá ok mesmo? Ou vocês falam isso só pro professor parar de falar, acabar rápido? Depende. depende do professor, depende da matéria. Tem uns que a gente fala pra ele continuar, pra ele prosseguir, pra ele ficar quieto e continuar explicando, entendeu? Tem uns que eu fico até com dó de deixar no vácuo e eu falo ok. Mano, é muito bom. Eu com a cara de tacho. Mas tem uns que eu falo ok, porque eu penso assim, continua, pelo amor de Deus, continua falando, não fica perguntando ok toda hora. Ai, gente, nossa, isso deixa a gente com uma dor no coração, sabia? Sério? E vocês pensaram na minha proposta? Quer dizer, no que eu perguntei pra vocês, se vocês têm alguma ideia pra gente melhorar e fazer alguma coisa diferente pra vocês participarem mais? Não só o professor ficar perguntando ok e tá tudo tranquilo, está tudo bem? Alguém pensou em alguma coisa? É de trabalho? Oi? É de trabalho, tipo, nas aulas? Nas aulas. O que eu posso fazer diferente para não precisar de ficar
só ouvindo vocês falando pra mim, tá bom, professora, ok, tudo bem, tá tranquilo, tá tudo feito. O que a gente pode fazer pra evitar isso e vocês participarem mais da aula? Tipo, teve uma aula, não lembro qual, que você passa uns 2 vídeos pra gente. Tipo assim, acho que quando você passa vídeo fica mais legal. Beleza, Tipo assim, anotado. não fica só fazendo exercício. Você vai lá e, por exemplo, ontem a professora foi lá, passou um vídeo pra gente sobre mulheres no mercado de trabalho. Aí depois ela pediu pra gente debater. Aí eu fiquei chateada, porque eu queria debater mais. Que ela falou, não, vamos voltar pra matéria. Aí eu falei, não. Gente, porque é isso foi também. É porque Então, eu não gosto de falar. E ela começa a falar debate, debate. Aí a gente fala, o tempo acaba, ela, vamos voltar pra matéria. Eu acho. É. Aí já desanima. Aí, vamos voltar pra matéria, vamos. Beleza. Ok, anotado. Vídeo, anotado debate. Certo. Mais alguma coisa? Mais alguma ideia? Debate evolucionismo versus criacionismo. Nossa. Ah, mas você já tá me dando o tema, né? Aí o que a gente pode fazer Facilitando mais ainda. o que a gente pode fazer é, hoje, por exemplo, a nossa aula é uma aula de revisão. A gente pode debater aqui revisão sobre modelos atômicos e sobre sistemas químicos, né? Então, a gente pode debater aqui a evolução dos modelos. O que vocês acham? Pode ser, ué. Legal. Nossa, super animada, hein, Lucas? Enfim, mas eu tinha pensado no seguinte, eu queria, antes então, vamos começar aqui, né, paradinha toda aqui. Alguém tem mais alguma ideia para poder acrescentar e eu anotar aqui, que aí as próximas aulas eu já começo a tentar fazer de outra forma. O que vocês acham? O problema é que os negócios de química nem sempre dá para poder viajar nas coisas assim, tipo criacionismo, evolucionismo, né? Nem sempre dá pra gente vir. Isso é mais biologia, né? Mas Viajei também. Foi mal, esquece, deleta. Não, mas é bom para eu poder pensar no assunto e ver se eu consigo encontrar algo aí que dá pra gente poder falar. Então, por exemplo, semana que vem a gente vai falar sobre ligações covalentes, né? Então, quem sabe eu não consigo achar ou um texto motivador ou um vídeo sobre determinado assunto em que a gente precisa... A gente fala sobre aquele assunto, mas no final das contas vocês precisam de ter conhecimento sobre ligações químicas para poder debater sobre ele. Talvez isso ajude alguma coisa. Eu vou tentar modificar algumas coisas para poder tentar colocar dessa forma, tá? Agora, sobre os modelos atômicos, né, que é o que a gente vai falar hoje, a gente poderia... Deixa eu pensar um negócio aqui, peraí. É que eu vi o Lucas entrando de novo e aí tá aparecendo 2 Lucas aqui na tela pra mim. Eu falei assim, uai, Meu aplicativo saiu, travou. Ah, então tá. Eu lembro quando eu começava a falar sobre isso, eu dava uma prática em sala para vocês pensarem um pouco sobre esses modelos atômicos. Então, vou fazer com vocês aqui agora, e aí, para a gente poder relembrar alguns pontos importantes. Mas é o seguinte, vocês vão imaginar que vocês voltaram no tempo e que vocês estão vivendo sei lá, 500, 600 anos antes de Cristo. Ou seja, 2.600 anos atrás. Então, pensem mais ou menos nessa época e pensa qual que é a tecnologia, qual que é a modernidade, quais são os recursos que as pessoas têm nessa época para poder lidar com a ciência, para poder lidar com as coisas, com os fenômenos naturais. E aí, vocês estão aí nessa época, viaja lá para essa época. E aí vocês
Imagine que vocês estão em algum lugar e estão pensando sobre a natureza de tudo que está ao redor de vocês, de todas as coisas. Mas você não está em 2020, você está em 1600 antes de Cristo. Sessão de volta ao tempo, tá? Então pensa que vocês estão aí, e aí vocês começam a olhar ao redor de vocês, sei lá, imagina que vocês estão em casa, ou vocês estão sentados num campo gramado, ou vocês estão lá na Grécia Antiga, em Atenas, onde tem aqueles monumentos históricos bacana, no Egito, próximo lá das pirâmides do Egito. E aí vocês começam a pensar em como que todas essas coisas existem e no porquê que aquilo ali existe. Como que eu consigo pegar as coisas? Por que que eu consigo pegar? O que que é aquilo? Do que isso é feito? E aí eu quero que vocês anotem, vou dar aí uns 5, 10 minutos para vocês anotarem uma teoria. Imagina que vocês são filósofos da natureza, que são os primeiros cientistas que a gente teve. E aí vocês precisam de... Vocês estão lá pensando sobre do que as coisas que estão ao seu redor são feitas e vocês precisam de redigir uma teoria sobre aquilo. Vocês estão pensando lá e aí falam assim, não, o que eu acho que é isso aqui? Do que isso é feito? Do que tudo que está ao meu redor é feito? Hoje vocês têm conhecimento sobre isso, mas naquela época ninguém tinha. Então eu quero que vocês voltem no tempo, eu quero que vocês pensem naquela época em que não se sabia absolutamente nada e eu quero que vocês escrevam uma teoria para explicar a existência das coisas. Qualquer teoria. Não precisa ser baseada na realidade que a gente já conhece. Imagina que vocês estão lá naquele tempo e, sei lá, surgiu uma ideia maluca lá na cabeça e vocês precisam de explicar aquilo. Deu para entender o objetivo da brincadeira? Deu. Então eu quero que vocês façam aí uma teoria, vou dar 5 a 10 minutos para vocês pensarem numa teoria sobre a existência de todas as coisas ao redor de vocês, mas vocês não estão no presente, vocês estão no passado. Vocês não têm o conhecimento que vocês têm hoje. 5 minutinhos aí para vocês pensarem nisso.
Todo mundo aí? Vocês dormiram? Tô aqui. Daí também. Bom. Vou fazer uma chamada enquanto vocês terminam aí, tá? Ana Clara Duarte, Presente. Ana Larissa, tá aqui não? Ela não mandou no chat, não, porque normalmente eu mando no chat. Não, mandou não. Mas o nome dela não tá aparecendo aqui na chamada, não. Ela tava tendo problema com o e-mail, não sei o que é isso. Ana Luísa, Bernardo, Presente. Gabriel, Oi. Henrique, Presente. Lucas, Presente. Maria Eduarda, engraçado, ela tava aqui. Ela entrou. Raquel, Presente. Stephanie, Presente. Vitor, a Ana Larissa voltou. O Vitor não está aqui. Flávia, Presente. Vitória, Presente. Guilherme, Nayara, Presente. O professor, a Ana Larissa falou que você não tá aceitando ela, é a Duda. Ela tá no dentista. não, a Ana Larissa entrou aqui agora. Entrou? Entrou. Ela tá no dentista? A Duda tá. Beleza, obrigada. Guilherme, Presente. e aí? Como vão as teorias? Eu já acabei a minha. Todo mundo? Posso começar a escutar? Vocês? Nós vamos fazer da seguinte forma. Cada um vai ter uma teoria. E aí vocês vão falar para mim, para todos, né? Qual que é a teoria de vocês. E aí vocês critiquem a teoria do outro. Tipo, pergunte. É o que, professor? Não entendi, não. Perdi. Eu viajei. Cada um de vocês vai falar para mim agora, para todos, qual que é a teoria que vocês escreveram, certo? E aí, no momento, né, vai ser, não vou dizer que é um debate, mas vocês vão ser responsáveis por perguntar ao outro e indagar sobre algo que vocês acham necessário. Tipo, por exemplo, se eu falar assim, se a minha teoria é as coisas são feitas de luz.
tudo que a gente conhece é feito de luz. E aí a luz, da forma como ela bate, o ângulo que ela bate, o ângulo que ela se apresenta para mim na minha frente, surgem todas as coisas. A cada ângulo dela, da luz, eu consigo ver determinada coisa. E aí? Será que isso está bom? Será que isso está ruim? Ou será que tem algo que alguém pensou e que não é explicado pela minha teoria? Aí vocês vão perguntar. Entendeu? Aham. Quem vai começar? Ninguém se habilita? Vou chamar então, hein? Flávia, qual a sua teoria? Ainda não terminei não, tô melhorando ela. Certo. Alguém que já terminou? Me avisa. Raquel, você tinha falado que terminou, né? É. Quer falar a sua? Falo. Mas você vai querer que lê ou você vai querer que eu só explica? Conta a ideia pra mim. Tá. A minha ideia era que no universo, o mundo, mesmo sendo tão diferente, as coisas, substâncias e tudo, haveria algo em comum. Só que, por ter muitas diferenças, não poderia ser alguma ideologia. Porque quando se tem uma religião, uma ideia, as pessoas são diferentes, elas podem ter interpretações e maneiras diferentes. Então teria que ser algo material. Então essa coisa material, ela deveria, tipo, não, os humanos, os seres não deveriam ter consciência dela, porque aí eles não iam conseguir alterar, e ela deveria ser muito pequena, porque ela estaria presente em até formigas, plantas e sementes. Entendi. E você tem ideia do que tem que ser esse material? Até hoje eu não tenho ideia. Então, assim, eu deixei aberto. Entendi. Alguém discorda dela? Quer falar alguma coisa? A minha teoria, tipo assim, eu não consegui pensar em algo meio que científico, Raquel, porque para mim não tem como algo que existe entre nós surgir do nada. Eu não entendo como algo pode surgir do nada. Então eu pensei que para alguma coisa começar a existir no nada, ela precisa transcender o que a gente está aqui. Ela não deve ser daqui. Ela deve ser uma coisa paralela à nossa. Porque como que algo surge do nada? Porque Eu gostei, filho. Nu. Profunda, não foi? Porque eu também, tipo assim, eu não discordo que talvez realmente foi a teoria do Big Bang, mas eu não compreendo como que a poeira surgiu, que eles falaram que as rochas vieram graças às poeiras e essas rochas foram colidiram, mas eu não... Como que surgiu a poeira para surgir a rocha, para tudo isso colidir e tudo isso acontecer? Saquei essa ideia. Saquei. Eu acho que é algo muito além, que não esteja meio que nesse mundo que a gente vive. Concordo. Concordo também. É meio estranho a gente pensar, né? Que a Terra, ela foi... a origem da Terra é de uma explosão de estrela, de não sei o que lá das quantas. E daí? Da onde que veio essa estrela, né? Quem é que fez essa estrela, né? Da onde ela veio? Como que ela surgiu? Não sei, né? Quem sabe um dia o Globo Repórter responda isso pra gente, né? Quem mais? Era pra A minha imaginar. teoria é bem parecida com a da Raquel, assim, que eu acredito que, na verdade, tudo tem alguma coisa em comum, como nós, seres humanos, por exemplo. Porque mesmo que a gente tenha cores diferentes, estaturas diferentes, traços diferentes, mas todo mundo tem uma coisa em comum, tipo, todo mundo tem os pelos no corpo, todo mundo tem um olho, nariz, alguma coisa que faça nos tornar humanos. Então, eu acho que nas coisas também tem algo que faça ele ter algo em comum. Por exemplo, alguns
objetos rígidos. Ele tem alguma coisa em comum que tenha em algum objeto que seja mais maleável, por exemplo. Mas eu não sei o que seria. Não sei se seria uma partícula, se ela seria grande, se ela seria pequena. Entendi. Entendi. Lucas. Lucas, o que você ia dizer na hora que você começou a falar junto com a Stephanie? Ih, Caio. Vamos lá, quem mais quer compartilhar a ideia? O que vocês pensaram? Vitória? Foi eu que caí? Vocês estão me ouvindo? Eu tô. Eu sou. Eu vou mandar mensagem pro Lucas pra ver se ele caiu. Não, não tem problema, não. Deve ter caído mesmo, né? Não, ele tá aqui, só que lembra que ele falou que ele tinha 2, porque um parou meio que de funcionar, então. Como ficou todo mundo em silêncio, eu fiquei com medo da minha internet ter caído. Bernardo, sua ideia? Professor, eu dei uma baita de uma viajada aqui. Viagem comigo. Porque Eu também. tô até com um pouquinho de vergonha de falar, porque o pessoal falando aí desses questionamentos, assim, mas eu acho que naquela época ninguém ia questionar dessa forma a existência. É muito complexo. Me diga, o que você pensou? Eu pensei mais na existência da gente mesmo, do ser humano. Mas foi muito viajado. Eu pensei que a gente era seres artificiais criados por outros seres superiores que serviam a Deus. Aí a gente estava aqui, assim como vários outros seres ao redor da galáxia, né? Que eram enviados para desbravar o mundo. E a gente estava aqui para desbravar esse planeta, descobrir mais sobre ele, as coisas assim. Mas não tá muito distante do que as meninas falaram. Chapado. Não. Tá. Doutorada de CSI, isso aí dá. Bernardo, dá um chapado. Não é, Gabriel? Guilherme, o que você tinha pensado mais ou menos igual o Bernardo? É, tipo isso. Mais ou menos a mesma coisa. De que a gente veio do além, de que algo estranho veio para a Terra para poder desbravar e aí construiu isso tudo? Ué, eu não acho que só tem vida nesse planeta, no universo inteiro. O universo é muito grande pra gente acreditar que a gente tá sozinho, né? Enfim. E o seu, Lucas? Eu ia falar, você falou aí, para pensar coisa que aconteceu 600 anos antes de Cristo. Eu não ia pensar em nada, velho, porque, tipo assim, é muito difícil a gente pensar coisa por essa perspectiva, assim, sem colocar alguma coisa que já existe hoje em dia, já foi estudado no meio, entendeu? Tipo, a galera falou, tipo, de poeira, esses trem, tipo, envolveu coisa que é de hoje, entendeu? Aí, tipo assim, é muito difícil pensar. Não te ouvi, Bernardo. Antigamente ninguém fazia ideia dessas coisas, não. O pessoal achava que a Terra era plana, várias coisas assim que era. Eu acho. Ainda tem gente que A acha, né? Terra plana os caras acham até hoje. Pois é. Então, imagina naquela época como é que é. Então, isso é um fato importante que vocês chamaram a atenção, porque tudo que foi dito aqui até agora, vocês levaram em consideração fatos que a gente já sabe, que a gente sabe hoje, mas lá, 600 anos antes de Cristo, ninguém sabia. Tipo, a então poeira... 600 anos antes de Cristo, eu ia achar que a Terra é plana. Você ia achar que a Terra era plana, você não fazia ideia de que existia outro planeta, que a gente tinha uma galáxia, que a gente tinha um sistema solar. Nessa época ninguém sabia disso. E aí? Como que justifica a gente chegar a essa ideia de que teve um extraterrestre que veio até a Terra para
poder dominar ela e desbravar ela se você não tinha nem conhecimento de que a Terra era plana e de que era a Terra que girava em volta do Sol e não o Sol em volta da Terra e de que, não sei. Não, acreditar que a Terra é plana não é acreditar que a Terra é a única no mundo. Então, podiam Mas ter outros planetas, outros lugares planos aí. o conhecimento de outros planetas, ele veio bem depois disso. Há 600 anos antes de Cristo, ninguém sabia disso. Eles achavam que era só a Terra mesmo? Uhum. Nossa, isso aí. Não tinha conhecimento para saber o que tinha fora. Se tinha alguma coisa fora. Não tinha conhecimento para isso. Piorou, pior ainda de saber o que for fazer teoria, ué. Pois é. E aí? Complicou mais? Tem como não, ué. Alguém mais quer falar alguma Sei coisa? de nada. Não tenha falado? Vou dar uma luz para vocês pensarem em alguma coisa. Os primeiros filósofos que a gente conheceu foram filósofos que a gente chamava de filósofos da natureza. Inclusive, quem tiver a curiosidade, tem esse livro aqui, ó, que chama O Mundo de Sofia. Não sei se alguém já leu, mas ele é super interessante. Ele conta a história do universo, ele conta a história da filosofia. E aí começa contando sobre os filósofos da natureza. Então é muito interessante. Quem tiver a oportunidade, procure para ler, porque ele é muito legal, tá? E aí a gente teve os primeiros que foram os filósofos da natureza, né? E eu acho que eu já comentei alguma coisa relacionada a isso com vocês, mas as primeiras ideias do que tudo era constituído, de que você olhar para o lado naquela época, 600, 500 anos antes de Cristo, sem ter conhecimento suficiente para poder criticar as coisas, a ideia era simples e vaga. Hoje a gente vê isso, vou contar para vocês, mas hoje a gente vê isso e fala assim, cara, da onde foi que eles tiraram essa ideia? Porque isso, pra gente hoje, não faz sentido nenhum. Mas para eles, naquela época, que não tinha conhecimento de absolutamente nada, fazia super sentido. Então, as primeiras ideias que surgiram para poder explicar a existência das coisas e do que elas eram constituídas, tanto nós, humanos, quanto árvore, quanto madeira, quanto todas as coisas em cima da Terra, era de que elas eram constituídas por amor e ódio. Olha só. Em proporções diferentes, a gente criava cada uma dessas coisas que a gente tinha contato. Amor e ódio. 50% de amor, 50% de ódio gerava uma determinada coisa. 35% de amor, 65% de ódio gerava outro determinado material. E assim foi durante muitos anos. Muitos anos. Faz sentido isso hoje? Faz sentido pra gente? De forma alguma. Não. Não faz. Mas era a ideia que eles tinham naquela época. Era o conhecimento que eles tinham para poder justificar a existência das coisas naquela época. E aí? E todo mundo acreditou. Daí um tempo, passou-se a acreditar que também tinha a questão do seco e do úmido. Então, era constituído por amor e ódio, seco e úmido. Algo que tinha um pouquinho de água, algo que não tinha nada de água, um pouquinho de amor, um pouquinho de ódio, misturava tudo e formavam as coisas. Isso aí perdurou também durante um tempo. Isso não é daquele trem do Xing 1? Daquele negócio chinês lá que tem metade um preto e um branco? Aquela bolinha. Eu sei. Do amor e do ódio. Yin-Yang? Yin-Yang. Yin-Yang. Isso. Não é disso? Sim, exatamente. É muito parecido. Essa questão do equilíbrio, né? Então, o que eles diziam era que esse equilíbrio entre essas coisas, ela formava tudo que a gente conhece. E aí foi surgindo várias teorias para poder explicar a existência das coisas. E aí foram caminhando, né?
Antes de tudo, gente, de chegar até nessa teoria de amor e ódio, a ideia era sempre que era algo relacionado a deuses. Então, o que a gente conhece de mitologia grega, de mitologia nórdica, de mitologia romana, isso tudo era relacionado a deuses. Até hoje a gente ainda relaciona muitas coisas com vários deuses diferentes. Então, por exemplo, a Atena como deusa da sabedoria, Afrodite como deusa do amor, e por aí vai. Todas essas ideias malucas de a questão de deuses e tudo mais, era tudo porque ninguém tinha explicação para nada que acontecia. Então tinha que ser algo sobrenatural. E aí eles davam uma explicação mitológica. E é por isso que até hoje a gente conhece os deuses das mitologias por esse motivo. Aí foram caminhando ao longo do tempo até a gente chegar na teoria dos 4 elementos, que eu acho que essa é um pouco mais conhecida para todos. A teoria da água, da terra, do ar e do fogo. Esses 4 elementos eram responsáveis por gerar tudo e qualquer coisa que existia. Um pouquinho de cada um, em proporções diferentes, dava origem a todos os materiais que a gente conhece. E essa durou, viu, gente? Essa teoria dos 4 elementos durou muito tempo, muito tempo. Então agora pensa de novo. Já sabendo dessas ideias malucas, de que eram essas ideias que as pessoas pensavam antigamente. Pensavam aí há não sei quantos anos antes de Cristo. Vocês sustentariam a teoria de vocês? Ou pensariam em outra? Por isso que lá no início eu dei o exemplo do sol, né, da luz. As coisas eram constituídas de luz. Dependendo do ângulo que ela chegava, eu conseguia ver determinada coisa. As coisas poderiam ser feitas de fumaça? Poderia. Nessa época ninguém sabia de nada. Eu poderia chegar lá e falar assim, as coisas são feitas de fumaça. E pronto. Então, o que eu quero que vocês entendam é que as coisas elas vão evoluindo. E aí, até essa teoria dos 4 elementos, né, ela foi muito divulgada por muito tempo. E aí a gente teve uma época, antes de Cristo ainda, que a gente teve 2 filósofos que um chamava Demócrito e o outro chamava Leucipo. E aí eles tiveram uma ideia de átomo, de uma partícula única e pequena que constituía tudo. O aglomerado dele, de vários átomos, constituía tudo que a gente conhece. E nessa época, a teoria dos 4 elementos, se não me engano, eu não sei se ela era de Platão ou se ela era de Aristóteles. Era um dos dois. E ela foi muito aceita. E aí ninguém quis trocar a teoria dos 4 elementos pela teoria do átomo, de Demócrito e Leucipo. E aí a gente ficou com a teoria dos 4 elementos até 1700 e alguma coisa. Então, olha só, por questão aí de bons 2000 anos, né? Em que todo mundo acreditava que tudo era constituído de água, terra, ar e fogo. E aí, só em 1700 e alguma coisa que a gente teve primeira teoria que conseguia explicar cientificamente a existência do átomo, que foi a teoria de Dalton. E aí a gente teve o primeiro modelo atômico, que era o modelo de Dalton. Aquele modelo da bola de bilhar. Todo mundo tá lembrando da bola de bilhar? Gente, vocês estão aí? Estamos. Por falar nisso, já deu 40 minutos, a aula já acabou, certo? E aí eu vou dar 10 minutos para vocês, daqui 10 minutos a gente volta, vou usar o mesmo link, ok? Tá bom. A gente ficou, tipo, na sala, na aula de história. Pode ficar também? Ou... Ficou online aqui? Tipo, só desligou os dois. Ótimo. Se vocês quiserem sair agora, eu vou continuar aqui. Se alguém quiser continuar.
É 10 minutos, Vou não é? voltar. 10 É, minutos. você desligar a câmera e o microfone. Aí você espera 10 minutos. Ok, beleza. Quem não precisa de entrar e sair link. Ok, ótimo. Podem ficar à vontade aí, daqui 10 minutos a gente volta. Deu. Então, pessoal, continuando. Então, a gente teve essa teoria dos 4 elementos até Dalton vir e trazer a teoria dele, baseada em experimentos. Então, ele escreveu um artigo baseado em evidências científicas, e aí sim é que foi aceita a ideia de que todo material era constituído por átomos. E aí, para Dalton, esse átomo, ele era apenas uma esfera maciça, rígida, não possuía carga elétrica, era neutra. E o que diferenciava um material do outro era que esse átomo ele podia ter tamanhos diferentes. E aí, pelo tamanho diferente dele, eu teria diversos átomos diferentes. E aí, a junção de cada um deles, de formas diferentes, gerava todo o material que a gente conhecia, né? Com todas as características que a gente conhece. Então, tem metal, tem tecido, tem madeira, tem tintura, e por aí ia, né? E aí, então, a constituição da matéria passou a ser feita através de átomos, que essa foi a ideia de Dalton, né? Então, o primeiro modelo atômico que a gente teve foi esse modelo de Dalton, que fala que a matéria é constituída por pequenas partículas conhecidas como átomos, e os átomos eram esferas maciças, indestrutíveis, e não podiam se transformar em outro diferente. E pelo tamanho diferente, eu tinha diversos átomos diferentes. E aí, esses átomos diferentes, de tamanhos diferentes que ele falava, foi dado o nome de elemento químico. Então, o elemento químico, ele era um conjunto de átomos que tinham a mesma característica. Mesmo tamanho, mesma massa. E aí, à medida que variava a massa, variava tamanho, o elemento químico mudava, né? E aí, a gente teve aí a constituição da matéria, surgiram, então, a ideia de substância. Então, a substância, ela é a união de átomos. Então, toda vez que esses átomos, eles se unem com determinada disposição no espaço diferente, é gerada uma substância, certo? E aí, essa substância, ela tem características próprias, dependendo de quais são os átomos que fazem parte dela e de como que esses átomos eles estão unidos, tá? E aí, né, então a gente já tem aí essa parte da matéria, né? E aí a matéria, então, ela é tudo aquilo que ocupa volume, que tem massa e ocupa lugar no espaço, ou seja, tem volume, né? Mas além da matéria, a gente também tem a parte da energia. E o átomo de Dalton, ele não era capaz de explicar o surgimento da energia, né? E nem da eletricidade. Então, como o átomo de Dalton ele não tinha essa capacidade de explicar o surgimento da eletricidade e como que isso funcionava, e diversos experimentos provavam que a matéria ela não era neutra, ela poderia conter uma certa quantidade de energia, e aí eu chamo a atenção disso para vocês, por exemplo, no caso de que eles não tinham certeza, né? Por enquanto, o que eles sabiam naquela época, 1700 e alguma coisa, é que a matéria era constituída por átomos e o átomo era neutro. Mas aí eu pergunto para vocês, da onde que surgiu a ideia, então, de que o átomo não seria neutro? Existe alguma coisa no cotidiano de vocês em que vocês refutariam essa ideia de que o átomo é neutro? De vocês falariam assim, não, se a matéria é constituída por átomos e o átomo é neutro, tal coisa não pode acontecer. O que é essa tal coisa que não poderia acontecer?
Vocês têm ideia do que é isso? De que acontece com a gente no nosso cotidiano? Eu só consigo pensar em atração. Tipo Dima, essas coisas. É uma coisa. Mas alguém pensa em alguma coisa? Em outra coisa? Atração e repulsão, a questão dos ímãs, que a Raquel falou. Mas também a gente tem outras. Alguém aqui, por exemplo, já tomou choque de encostar em outra pessoa? Simplesmente encostou e tomou um choque? Sim. O átomo de Dalton não explicava isso. O átomo de Dalton não explicava porque, por exemplo, que às vezes quando a gente tá trocando de roupa ou chega próximo de algum lugar, o cabelo levanta todo assim, ó. Que ele é atraído por alguma coisa. Ou quando a gente vai trocar de roupa, uma blusa de frio, por exemplo, quando a gente tira ela, ela começa a dar estalinhos. Isso é eletricidade estática. Dalton não explicava isso. E aí veio, então, o modelo de Thomson. Thomson propôs o modelo dele para que explicasse a existência da natureza elétrica da matéria. Antigamente eu lembro que os ônibus, eles... os bancos eram feitos de metais, né? E aquelas hastes de segurar também eram tudo de metal. Não era revestido por plástico. Quantas e quantas vezes eu tomei choque dentro do ônibus de encostar nessas partes metálicas por causa de eletricidade estática. E até hoje eu tomo choque no meu carro. De vez em quando eu saio dele, que eu encosto na porta, eu tomo choque. E a Dalton não explicava isso. Então, Thomson fez alguns experimentos e mostrou que a matéria ela tinha uma natureza elétrica. Ela tinha eletricidade. Ela conseguia produzir eletricidade. Então, por esse motivo, o átomo não poderia ser neutro. Porque se o que constitui a matéria não tem cargas elétricas, como que eu explico o choque, por exemplo? Como que eu explico a atração e repulsão entre determinados materiais? E aí ele propôs, então, o modelo dele, que era aquele modelo onde pudim de passas, né? Onde a gente tinha um átomo que ele era totalmente constituído por cargas, ele era todo positivo e tinha cargas negativas incrustadas nele, né? Então aí aqui a gente tem uma fotinha do Dalton, né? E aqui os postulados de Dalton. Os postulados da teoria dele. E aí a gente tem o modelo de Thomson, que é um modelo que vai dizer que a matéria ela não é neutra. Ela possui uma natureza elétrica. E por esse motivo, ele vem e diz que o átomo ele é constituído por uma esfera positiva. E essa esfera positiva tem vários elétrons que são negativos incrustados ao redor dessa esfera. E aí isso perdurou também por algum tempo. Isso foi em torno de 1860, mais ou menos, né? Então esse aí é o modelo de Thomson. Então toda essa esfera aqui, ela era positiva e era como se ela fosse uma gelatina mole, né? E aí eu tinha aí vários elétrons ao redor dela. Isso durou por muito tempo, até quando Rutherford resolveu fazer um experimento para provar. Na verdade, nem foi para provar, foi um experimento que ele resolveu fazer sobre radioatividade. Ele estava tentando descobrir mais coisas sobre radioatividade, e aí ele foi tentar fazer um experimento. E aí, nesse experimento, ele descobriu que tinha alguma coisa errada com o modelo de Thomson, né? Então, o que Rutherford fez, né? Rutherford, ele foi responsável por fazer esse experimento aqui, que é essa figura do experimento de Rutherford. Ele estava pesquisando sobre radioatividade, então ele colocou uma fonte radioativa dentro desse cubo de chumbo
e colocou uma placa de ouro aqui. Essa fonte radioativa, ela emitia raios alfa, que era de carga elétrica positiva. E aí, como a ideia era de que o átomo ele fosse como se fosse uma gelatina, né? A ideia que ele tinha era que todo esse feixe de partículas alfa, que é positiva também, passasse direto pela lâmina de ouro que ele colocou aqui. Ele não esperava que esse feixe de partículas alfa sofresse mudança na trajetória dele. Ele esperava que tudo passasse direto. E aí ele acabou sofrendo algumas modificações na trajetória, alguns sofreram alguns desvios, outros passaram direto, outros simplesmente não conseguiram passar pela lâmina. E aí, pela ideia de Thomson, toda essa partícula alfa ela deveria passar direto, né? E aí ele ficou se perguntando, na verdade não ele e os estagiários dele, né? Porque quem fez esse experimento foram os estagiários, e aí depois eles procuraram o Rutherford para poder discutir e falar que, olha, não aconteceu do jeito que a gente achava que ia acontecer. Aconteceu diferente. E aí agora a gente precisa de entender o que aconteceu nesse experimento. E aí, diante disso, ele supôs que o átomo ele continha um núcleo que era muito pequeno e muito denso, e toda a carga positiva do átomo ele estava localizada nesse núcleo. E aí, ao redor do núcleo, a gente tinha uma região chamada de eletrosfera, e nessa eletrosfera a gente tinha os elétrons, que eram bem menores do que os prótons, que são as cargas positivas do núcleo, e ocupavam um espaço bem menor. Então, eu tinha uma esfera positiva no núcleo muito pequena, muito densa, porque todas as partículas estavam muito juntas, né? Não tinha espaço para mais nada lá. E ao redor dele eu tinha uma região muito extensa e muito grande, onde eu tinha uma quantidade de espaço vazio enorme, porque os elétrons, por serem muito pequenos, não conseguiam ocupar toda a eletrosfera. E aí, por esse motivo, algumas partículas alfa, elas conseguiam passar direto, sem encostar no núcleo e sofrer repulsão, porque como o núcleo era pequenininho e a eletrosfera muito grande, tinha muito espaço vazio. E aí essa partícula alfa, ela passava direto nesses espaços vazios. Algumas partículas, elas sofriam desvio, porque elas passavam próximas do núcleo e sofriam repulsão, por serem de mesmo sinal, cargas de mesmo sinal. E outras que não conseguiam ultrapassar a lâmina, porque a partícula ia direto no núcleo, sofria repulsão e voltava. E aí foi assim que ele explicou o novo modelo, a nova proposta de modelo dele. Tudo bem por aí? Tudo. Mas Rutherford não conseguiu ficar por muito tempo, porque vieram os estudos sobre a luz. E o modelo de Rutherford não conseguia explicar os fenômenos luminosos. E aí veio o modelo de Bohr, que leva em consideração as ondas e o espectro eletromagnético, porque entra agora em cena a segunda coisa que constitui todo o material que a gente tem na Terra: energia. E até então nenhum deles tinham relacionado isso com energia, né? E aí, quando a gente fala que matéria é tudo que tem massa e ocupa volume, e ocupa lugar no espaço, então tem volume, a energia é exatamente o contrário. Não tem massa e não ocupa espaço, né? Ela interage com o material, com todos os materiais, mas ela não tem massa e ela não ocupa espaço. E aí, da onde que ela vem, né? Então, nós temos aqui o que nós chamamos de espectro eletromagnético, onde a gente tem os comprimentos de onda, que é a distância de uma crista para outra. Toda energia, ela viaja no espaço através do espectro eletromagnético. E aí, a forma como esse espectro se mostra, ela vai ter mais ou menos energia, vai ser mais ou menos energética, né?
E aí, então, a única parte da energia que a gente consegue enxergar é a parte do visível, que é essa região aqui, ó, que lembra o nosso arco-íris. É a única parte da energia que a gente consegue enxergar. Então, tudo que a gente enxerga, a gente só consegue enxergar porque interage com a energia da faixa do visível. Nenhuma outra a gente consegue enxergar. A gente não enxerga onda de rádio, a gente não enxerga micro-ondas, a gente não enxerga infravermelho, nem ultravioleta, nem raio-x, nem raios gama. A gente só enxerga o visível, tá? Porque o nosso olho, ele está programado para enxergar apenas o visível. Nosso olho, ele só consegue se relacionar com a energia do espectro visível. E a maior parte da energia que vem do Sol. Então, tudo que a gente consegue enxergar é porque o Sol, ele emite uma certa quantidade de energia. E a maior parte da energia do Sol que chega na Terra, ela chega na região do espectro visível. Então, por isso a gente consegue enxergar tudo. E o modelo de Rutherford não explicava esse fenômeno. Não conseguia explicar o porquê das cores. Não conseguia explicar o porquê da gente enxergar essa parte da energia do visível. Então, a gente tem o modelo de Bohr, que é o modelo de energia quantizada, né? É aquele modelo em que nós temos os níveis de energia, né? E aí o elétron de cada um desses níveis, ele vai receber energia, vai subir um nível, aí ele não consegue suportar nesse nível, aí ele desce o nível de volta e emite energia que ele tem acesso na forma de luz. E aí a gente consegue enxergar a luz, enxergar as coisas, porque a todo momento, todo o material, todos os elétrons da valência desses materiais, eles fazem transição eletrônica. E a transição eletrônica é exatamente esse fenômeno. Recebeu energia, o elétron sobe um nível, não consegue ficar no nível superior, volta para o nível de origem e emite a energia em excesso na forma de luz ou na forma de calor. Então, isso faz aquecer e isso faz a gente enxergar todas as coisas. E aí o modelo de Bohr, ele ficou nesse sentido. Dessa forma aqui. Então, eu tenho o núcleo, que foi proposto por Rutherford. Esse núcleo, ele é composto por prótons, que são as cargas positivas, e nêutrons, que são as partículas sem carga. E tem uma eletrosfera aqui ao redor. Essa eletrosfera, ela é capaz de conter os elétrons, que é em menor tamanho, mas sempre em mesma quantidade que os prótons, para um átomo que é neutro. E aí a gente tem os níveis de energia aqui. E aí a cada nível de energia aqui, quanto mais distante do núcleo, maior a quantidade de energia desse nível, tá? Beleza. E aí o que acontece? Sobre modelos atômicos, era isso que a gente tinha para relembrar. Lembrando que a gente tem só essa parte aqui, né? Que está mostrando sobre as partículas atômicas. Então, nós temos prótons, nêutrons e elétrons. Os prótons e os nêutrons se localizam no núcleo, os elétrons na eletrosfera. Carga relativa do próton mais 1, do elétron menos 1 e do nêutron 0, tá? E o elétron é 1836 vezes menor do que um próton e do que um nêutron. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Número atômico, lembrando aí que o número atômico é o número de prótons que tem no núcleo do elemento. Representa também o número de elétrons que existem na eletrosfera. E é exatamente o que vai diferenciar um elemento químico do outro. Então, quando a gente falou de Dalton lá atrás, Dalton falava que o que diferenciava um elemento químico do outro era o tamanho do átomo ou a massa dele. E hoje a gente sabe que isso não é verdade. Hoje a gente sabe que o que diferencia um elemento do outro é a quantidade de prótons que tem no núcleo. E aí a gente tem o número de massa, que é a soma de prótons mais nêutrons, que são todas as partículas que existem no núcleo. E a representação, que é
o símbolo do elemento. Então, a gente tem símbolos que são representados apenas com uma letra maiúscula e outros que são representados com uma letra maiúscula e outra minúscula, tá? Essa parte de semelhanças atômicas não vai cair na prova, nem íons, tá? E aí, por último, sobre os sistemas químicos. Vou fechar aqui para ficar mais fácil de achar. Sobre os sistemas químicos, é a diferença entre substância e mistura, substância pura e mistura homogênea, mistura heterogênea. Me digam vocês, como vocês estão nessa parte? Lembro de nada, professor. Nada? Bem pouco. Então, vamos lá relembrar umas coisas, né? Primeiro, gente, a questão... Então, falamos da constituição da matéria, falamos de elemento e substância, elemento conjunto de átomos que tem o mesmo número atômico. Substância é quando a gente aglomera átomos, podem ser iguais ou podem ser diferentes, e aí dá origem à substância. Lembrando que a gente geralmente representa a substância através de esferas, né? Uma substância simples ou elementar, ela é formada apenas por um único elemento químico. Então, por exemplo, essas bolinhas aqui, ó, cada bolinha representa um átomo. Bolinhas de cores e tamanhos diferentes representam elementos diferentes, átomos de elementos diferentes. Então, essa representação que a gente tem aqui, ó, ela está de acordo com o átomo de Dalton, tá? Toda representação que a gente faz de substância através dessas esferas coloridas de tamanhos diferentes, a gente está usando o postulado de Dalton, está usando o modelo dele. Então, o que leva a gente à conclusão, né? De que, apesar de a gente ter diversos modelos diferentes, cada um deles serve para a gente poder explicar determinado fenômeno. Então, para eu poder explicar para vocês sobre substância simples, substância composta, é muito mais fácil eu usar o modelo de Dalton. Então, não é porque ele foi o primeiro, não é porque ele já está ultrapassado, que ele deixa de fornecer informações importantes para a gente. Então, eu posso utilizar qualquer um dos modelos a qualquer momento, se ele for adequado para explicar determinado fenômeno, que é o caso das substâncias simples e compostas, tá? Então, substância simples é aquela que vai apresentar apenas um elemento químico, e a substância composta é aquela que apresenta mais de um elemento químico, tá? Representação por esferas fica assim. Se eu for representar por fórmulas, desse jeito aqui, ó. Então, O2, O3, H2, gás hélio, carbono grafite, carbono diamante, enxofre rômbico, fósforo, dentre outros, são substâncias simples porque são compostas apenas por um elemento químico. Substância composta é formada por mais de um elemento químico. Então, vai aparecer sempre 2 ou mais elementos. Lembrando que aqui eu tenho 2 átomos de hidrogênio, 1 de oxigênio, formando uma molécula de água. Aqui eu tenho NaCl, 2 elementos químicos, 2 átomos, tá? 1 de sódio, 1 de cloro. E aí eu tenho a substância composta. Sobre os sistemas e fases, né? Um sistema químico, ou um sistema de uma forma geral, é sempre determinada porção de matéria que eu decido estudar. Então, decidi estudar a minha xícara, certo? Ela é meu sistema, tá? E aí, essa xícara, ela contém água aqui dentro. Então, eu tenho uma xícara que contém água, esse é o meu sistema. Se eu quiser estudar só a água que está dentro da xícara, a água vai ser o meu sistema, certo? Então, tudo que eu decidi estudar, eu chamo de sistema. E aí, esse sistema, ele pode ser aberto ou ele pode ser fechado. Sistemas abertos, eles podem trocar matéria e energia com a vizinhança, e sistemas fechados não trocam matéria nem energia com a vizinhança. E aí,
Esse sistema ele pode ser do tipo homogêneo ou heterogêneo. O que é um sistema homogêneo? É aquele em que eu consigo ver apenas uma fase. O que é uma fase? É a porção de matéria que tem as mesmas características em qualquer ponto onde eu tirar uma amostra. Eu sempre vou ter as mesmas características, as mesmas propriedades. Isso pode acontecer com uma substância pura ou pode acontecer com um sistema quando ele é homogêneo, que é uma mistura homogênea, certo? Então, quando é uma substância pura, eu só tenho uma única substância no meu sistema. E aí eu posso confundir isso com uma mistura homogênea, porque a mistura homogênea eu não consigo identificar o que tem lá dentro, certo? Então, olha só, aqui eu tenho uma amostra de gasolina, que é substância pura, mas se eu apenas olhar para ela, eu não sei dizer se ela tem alguma outra coisa misturada. A gasolina que a gente compra no posto, ela tem 20 e poucos % de álcool. E eu olhando para ela aqui, eu não sei dizer se ela está com álcool ou se ela não está. Então, só olhando, eu não consigo saber se é uma mistura homogênea ou se é uma substância pura. Água e álcool, a mesma coisa. Apesar de ser uma mistura, a olho nu, eu não consigo decidir se isso é uma mistura ou se isso é uma substância pura, tá? E aqui eu tenho o gás iodo também, mostrando no sistema quando ele é homogêneo. Então, o aspecto é sempre uniforme. Ele tem sempre as mesmas propriedades em qualquer ponto onde eu pegar uma amostra. Isso é um sistema homogêneo. Quando é um sistema heterogêneo, não, ele já muda. Ele é uma mistura que não vai apresentar as mesmas propriedades em qualquer parte onde eu tirar uma amostra. Não é uniforme. Então, eu tenho aqui água e areia, aqui embaixo eu tenho determinadas características, aqui em cima eu tenho outra. Então, eu estou vendo duas fases, cada uma das fases diferentes entre si. Aqui é a mesma coisa, gelo e água. Apesar de ser a mesma substância e de poder ser uma substância pura, eu não posso dizer que é um sistema homogêneo. Eu digo que é um sistema heterogêneo, porque eu estou vendo fases diferentes. A partir do momento que eu vejo fases diferentes, quer dizer que eu tenho um sistema heterogêneo, tá? Deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa que eu preciso falar com vocês, relembrar com vocês. Estados físicos, sólido, líquido e gasoso, né? Lembrando que o sólido é aquele que tem menor quantidade de energia e as partículas elas estão mais unidas, mais juntinhas. E o estado líquido é quando ela começa a se afastar e já tem uma quantidade maior de energia, então tem uma agitação maior. E o estado gasoso, as partículas estão totalmente dispersas, longe umas das outras e com uma quantidade enorme de energia. A mudança de fase de sólido para líquido, líquido para gasoso é endotérmica, porque absorve calor. Estou saindo de um estado de pouca energia para um estado de muita energia. E o contrário, gasoso para líquido, líquido para sólido, são mudanças exotérmicas, porque precisam de liberar energia, de liberar calor para que aconteça a mudança de fase, tá? Eu acho que era isso, gente. Vocês têm alguma pergunta? Antes de vocês fazerem uma pergunta, eu vou falar uma coisa com vocês. Existe uma diferença muito grande quando a gente começa a fazer com que vocês participem mais da aula. Se vocês perceberam, a gente gastou uma aula inteira para eu poder começar a falar de modelos atômicos com vocês, porque eu coloquei vocês para poder pensar, eu coloquei vocês para participar da aula. Então, isso demanda um tempo maior do que eu apenas sozinha falar tudo, certo? Isso é ruim? Não, não é ruim. No caso de hoje é mais complicado, e aí por isso que eu assumi a fala no restante da aula, porque eu não tinha preparado para dar aula desse jeito e porque o tempo era curto
para eu poder dar a revisão de tudo daquele jeito que eu comecei. E aí eu precisava de terminar essa revisão para vocês fazerem a prova, então por isso eu assumi a fala e continuei falando a aula inteira. Mas na próxima aula eu vou tentar fazer modificações em relação a isso, tá? Vocês têm alguma pergunta? Querem falar alguma coisa? Se já pegaram a prova, tem alguma dúvida que vocês queiram tirar em relação à prova? Temos 10 minutos. Nada? Ninguém com dúvida? Não, tá tranquilo. Pra mim também tá tranquilo. Certeza, então? Sim. Meio que a gente já viu essa matéria, então... Vocês podem consultar o livro, tá tudo lá, tranquilo, de boa. Vocês vão conseguir realizar essa prova aí tranquilamente. Essa prova, ela foi pensada para vocês fazerem em sala de aula, né? Ela não foi pensada para vocês fazerem em casa. E é uma outra coisa também que eu queria falar com vocês, que é o seguinte. Nós não temos ainda nenhuma perspectiva de volta das aulas presenciais. E aí, quando eu e o Tomás pensamos naquele trabalho de vocês fazerem o vídeo, que inclusive eu não vi o vídeo de todos ainda, mas alguns vídeos que eu assisti ficaram muito legais, tá? Achei muito interessante. Assim, vocês conseguiram ter, assim, cada um uma ideia diferente e falarem de cada coisa, assim, tão diferente. E eu achei muito legal todos os que eu assisti. Eu não assisti todos ainda, mas eu assisti alguns, principalmente porque eram aqueles que eu precisava de baixar para eu poder assistir. E aí, esses que eu precisava de baixar, eu precisava de ver se eu tinha recebido da forma correta, porque se eu não conseguisse abrir, eu ia pedir para vocês encaminharem novamente. Mas todos os que eu assisti eu gostei bastante, achei muito legal. Mas a gente pensou num projeto maior sobre isso. E esse projeto maior que a gente pensou, a gente estava com a ideia de que a gente voltasse à aula presencial agora em agosto. Então, eu e o Tomás, a gente precisa de conversar para poder ver se a gente vai continuar com esse projeto da forma como a gente pensou, ou se ele vai sofrer modificações, ou se a gente vai acabar trocando ele por outra coisa, tá? Porque a gente realmente tinha a ideia de que a gente voltaria agora em agosto, mas não deu. E eu não sei quando que a gente vai poder voltar. Eu não sei nem se a gente volta esse ano. Enfim. Situações complicadas, né? Mas eu gostei bastante tanto dos vídeos quanto das tirinhas, tá? Vocês conseguiram aí fazer umas tirinhas muito bacanas, muito legais. E aí, eu queria perguntar pra vocês se a gente pode tirar uma aula pra gente trazer essas tirinhas e aí eu mostrar. E aí a pessoa que fez a tirinha dá uma explicação geral sobre ela. O que vocês acham? Pode ser. Pode, ué. Pode. Acho que ia ser muito legal de vocês explicarem e a gente mostrar para todo mundo, para todos da sala, o que cada um de vocês fizeram. Que eu gostei bastante, tá? Gente, vocês têm mais alguma coisa para acrescentar? Não. Tá faltando 5 minutos para a aula acabar. Meu assunto terminou. Então, acho que eu vou dispensar vocês nesses 5 minutos. Ok? Boa prova aí para vocês. Bom final de semana. Até terça-feira. Lembrando que terça-feira é dia da gente corrigir aqueles exercícios que a gente começou ontem. E aí eu vou corrigir só aqueles que vocês tiveram dúvidas, tá? Sobre ligações iônicas e ligações metálicas. Então, eu vou corrigir apenas o que vocês tiveram dúvidas. Então, por gentileza,
façam o exercício para terça-feira, tá? E, último recado, antes de eu liberar todo mundo. Vou fazer hoje o último exercício, a última atividade avaliativa de vocês da etapa e vou postar lá no Bernoulli. Assim que eu postar, eu mando mensagem no Clipe Escola para todos, avisando que a atividade já está lá para ser feita até o dia 31 de julho, ok? Mas a professora não tem jeito de postar no clipe, não? A atividade? Por favor. Que eu não gosto de mexer no meu Bernoulli. O meu Bernoulli é muito chato pra mexer, professor. Baixar muito. Sério? É meu contrário. Onde que acha Nossa, atividade? eu não gosto do meu Bernoulli. Eu não acho nada no meu Bernoulli. Eu acho que Mano, Tem um monte de atividade, um monte de ponto de atividade que os professores postaram lá e eu não consegui achar. Então, vamos pensar no seguinte. Qual que era a ideia do meu Bernoulli? A ideia do meu Bernoulli é que quando vocês fazem a atividade por lá, eu já consigo pegar a resolução pronta de vocês, certo? Então, já vem direto a nota para mim. Eu não preciso de corrigir um por um. Então, a ideia era essa, para que não acumulasse trabalho demais, tá? Era por isso que eu ia fazer lá no meu Bernoulli. Então, o que eu posso fazer é tentar fazer pelo Google Forms e disponibilizar para vocês lá no Clipe Escola e também no meu Bernoulli o link para vocês fazer atividade no Google Forms. Então, ok era com assim. Os Forms? professores estão fazendo assim, né? Eu achei que era assim. Os professores estão fazendo assim, né? Eu achei que ia ser assim pelo Bernoulli também. Então. Pois é mais ou menos a mesma coisa. Mas tá, não, beleza. Eu faço então pelo Google Forms, só que aí vai demorar um tempinho um pouco maior, porque lá eu preciso de... O Google Forms é muito ruim, porque quer dizer, não é que ele é muito ruim, mas ele é muito complicado na hora de fazer a atividade, porque química é cheio de fórmula, química é cheio de imagem, e aí eu tenho que ficar colocando a imagem separado e nem todas as coisas que eu escrevo, eles vão ficar configurados da forma correta. Por exemplo, se eu usar algum íon lá para vocês, a carga do íon não vai ficar em cima do símbolo dele. Vai ficar do lado, porque lá não tem como eu configurar isso, tá? Então, se tiver alguma configuração lá que vocês não entendam muito bem, manda pergunta para mim que eu respondo para vocês, ok? Mas eu vou fazer pelo Forms então, tá? Você mandou mensagem, tipo, do feedback do vídeo? Ainda não. Por que eu não mandei ainda o feedback do vídeo? Porque eu preciso de conversar com o Tomás para a gente decidir se a nota vai ser conjunta para Química e Biologia ou se a nota vai ser, eu vou dar uma nota e ele vai dar outra. Então, por isso que eu ainda não mandei feedback do vídeo, tá? O feedback das tirinhas eu mando semana que vem para vocês. Beleza? Beleza. Então é isso, pessoal. Abraço para vocês. Boa prova. Até semana que vem. Tchau, tchau. professora. Tchau, com Deus.